Ô Mauro, muita gente fala, embora tenha sido votado no Conselho recentemente, que para o Flamengo virar uma SAF, há a necessidade da aprovação em maioria pelo Conselho Deliberativo do clube. Mas muita gente acha que, com o passar do tempo e o andamento da construção do estádio, esse assunto de SAF no Flamengo pode vir à tona. Os candidatos dizem que não, que eles não querem fazer a SAF, pelo menos nessa campanha eleitoral estão falando isso. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Uma SAF um dia no Flamengo e uma possibilidade, conforme o tempo for passando, de construção de estádio, do Flamengo vender um percentual do seu futebol. Eu não gosto da ideia, acho que o Flamengo não deveria partir para esse caminho, aquele modelo que já foi apresentado pelo Landim em dado momento, né, do Bayer, acho que é outra realidade. As empresas que se associaram ao Bayer, que compraram lá um pedaço do futebol do clube alemão, elas têm uma relação visceral com o Bayer e com a Alemanha, né? Com a Alemanha. Empresas alemães, o Bayer é o clube da Baviera, que é o clube, a região mais rica do país, a maior economia da Europa, a pujança do alemão, é o Bayer. É o Bayer. É o clube que fora do país representa a força do futebol alemão e, consequentemente, da Alemanha. Tem o nacionalismo, tem uma coisa um pouco além do futebol, na minha visão. Então, você vê as empresas associadas, elas têm essa característica, né? Não sei se a gente encontraria aqui no Brasil empresas com esse mesmo vínculo com o Flamengo ou com qualquer outro clube, um pouco diferente. Outra economia, lá a estrutura do futebol impede que se venda mais de 50%, né, para empresas, tanto que o futebol alemão não é tão poderoso economicamente como de outros países por conta dessas travas. Eles não se vendem, digamos assim, tão facilmente, né? O RB Leipzig, inclusive, nem tem o nome da empresa, é detestado pelas outras torcidas porque é um clube de uma empresa. Então, a cultura do futebol alemão não permite isso. Aqui no Brasil, é o contrário. Aqui no Brasil, agora virou uma situação que a SAF, para muita gente, é solução para tudo, porque o pessoal só olha a SAF que está funcionando. E não se preocupa muito com os problemas derivados da SAF. Por exemplo, o Clube A tem um faturamento de 3 e gasta 10 vezes mais, 8 vezes mais. A conta não fecha. Mas tudo bem, não, é a SAF. Tá bom, até onde isso vai? Ninguém se preocupa com isso. Pouco se preocupa com isso, né? Então, aqui é um ambiente muito propício para esse tipo de coisa. E o Flamengo não precisa disso, na minha visão. Acho que o Flamengo tem que buscar dinheiro novo para o estádio, mas deve encontrar de outras formas. E agora, acho até que pode alguém querer emplacar a SAF lá no futuro, como, não temos outra saída, mas ficou bem mais difícil depois das mudanças feitas no estatuto, né? Recentemente houve lá uma mudança que obriga uma aprovação de mais de 60%, um quórum altíssimo, não lembro agora de cabeça, mas tem uma dificuldade enorme para aprovar. Sim. Acho quase impossível que consigam passar. Teriam que colocar o Flamengo numa situação caótica, ou seja, criar o problema para vender a solução. Colocar o Flamengo no caos e aí falar, só tem essa saída. E dá para fazer. Fizeram isso com o Corinthians. O Corinthians, em 2011, 12, quando ele foi campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes, o Corinthians tinha uma dívida controlada de 111 milhões de reais, que era uma dívida tranquila para o Corinthians, dentro do que ele já faturava na época. E o Corinthians começou com devaneios, contratar o Alexandre Pato por 15 milhões de euros. E 15 milhões de euros na época, gente, não é como hoje, não. Na época, as maiores negociações do futebol internacional eram 30, 40, ele custou 15. Hoje, você comprar um por 15, tem jogador que custa 200. O Neymar custou 222 há 5 anos. E depois o estádio, que era um estádio para custar um valor X e custou muito mais, porque virou estádio de abertura da Copa do Mundo, Palácio de Mármore. Isso tudo levou o Corinthians a uma situação, começou a levar, né? Terrível que o clube vive hoje financeiramente. Então, o Flamengo tem que estar muito atento a isso. Mas acho que a SAF só passaria se o Flamengo estivesse respirando por aparelhos. Ou seja, tem que pegar o clube hoje estruturado, colocar na situação terrível para poder aprovar. Acho muito difícil passar. Mas não duvido que alguém amanhã defenda essa ideia. Mas me parece que a resistência a ela é muito forte e eu acho que é por aí. O Flamengo tem como continuar grande, poderoso e construir o estádio sem isso, mas vai ter que buscar parceiros e tudo mais. Aliás, do estádio, João, rapidamente, eu acho que o Flamengo deveria buscar uma parceria parecida com a do Palmeiras. Até que alguém apresente algo melhor, que é a melhor parceria. Alguém vai construir o estádio para o Flamengo, vai ser sócio do Flamengo no estádio, ou vai pagar metade do custo, 70%, sei lá, o parceiro. E esse parceiro vai usar o estádio também. E por que eu digo isso? O Palmeiras, quando não tem o Allianz Parque, e ele ganhou, gente, o Allianz Parque.
E para quem não sabe, além do estádio, que é um belo estádio, moderno, arena, aquela coisa toda, preparado para shows, ele foi pensado dessa maneira, são 2 prédios que foram construídos ali na sede do Palmeiras, um prédio administrativo e um prédio de quadras para os associados. Então, patrimônio absurdo, o patrimônio do clube, que era o Palmeiras antes como clube agora. Quanto vale o título de sócio? O Palmeiras deu um salto a partir dessa parceria. Aí o que ele tem que pagar? O pecado que ele tem que pagar é o seguinte: de vez em quando tem que sair para jogar em outro lugar. Mas não vale a pena. O crescimento do Palmeiras também está ligado, muito ligado ao surgimento, a essa transformação. O Flamengo, se tiver um parceiro como esse, o Palmeiras vai para Barueri, para Campinas. Antes ele ia para o Pacaembu. Agora não tem mais, porque o Pacaembu foi todo remodelado, está fechado ainda. O Flamengo tem o Maracanã, gente. É dele, é verdade. Porra, peraí, 20 anos de concessão. Vamos imaginar que o estádio do Flamengo ficasse pronto daqui a 6 anos. Teria mais 14 anos de concessão do Maracanã. Então, vai acontecer agora o show do Iron Maiden aqui em São Paulo. Vai ser lá no Palmeiras. O Iron Maiden vai tocar no campo do Flamengo. O Flamengo vai ganhar milhões com isso. 2 shows, 3 shows, 4 shows, não importa. O Flamengo joga no Maracanã. Aí o gramado. Você vai tirar o gramado e botar um novo. A tecnologia permite cada vez mais rapidamente a substituição. E aí, gente, não dá para ter tudo, né? Joga no Maracanã. O Flamengo tem o Maracanã por mais 20... E detalhe, e daqui a 20 anos, como é que vai ser? Aí é um problema para talvez um presidente que dessa altura, João, ele deve estar no ensino colegial, né? Ah, sim. Porque isso é tanto lá na frente, o cara, de repente, até lá tem que resolver isso, falta muito tempo. Falta muito tempo. E outra coisa, o Flamengo pode, até lá, se for interessante, renovar a concessão do Maracanã, caso ainda esteja nessa situação. Mas se não tem um projeto melhor do que esse, então que se busque um parceiro. Mas a gestão atual, por exemplo, fala que não, vai ter só jogo de futebol e tal. Eu não sei como é que alguém pode falar uma coisa dessa. Aqui é só jogo, não vai ter outra coisa. Como, gente? Como? De que maneira? O estádio de futebol é que nem casa de praia. Se você não usa, fica só te dando prejuízo. Ainda tem aquele cara chato que vai lá e pede a casa emprestada e arrebenta a casa se bobear. O estádio de futebol tem que ter atividade. Não pode ficar parado sem gerar receita durante vários dias. Enfim. É isso. E lembrando que o Flamengo, junto com o Fluminense, eles administrarão o Maracanã até 2044. Por 20 anos, a dupla Fla-Flu administrará o Maracanã.